Uhum. Quais são as principais informações que o investidor ele tem que ficar atento ou olhar antes de investir? Antes de escolher um fundo? Eu acho que assim, ele tem que olhar a característica do fundo, o perfil de risco do fundo, né? Isso quando ele for, por exemplo, na plataforma do Inter, ele vai ver lá nas cores, né? O perfil de investimento dele, do suitability dele, né? Acho que é muito importante também falar do perfil do investidor. Sim. Se ele é conservador, moderado, arrojado, agressivo, e aí entender o blend desse portfólio que ele vai estar escolhendo. Então, quando ele vai em determinado fundo, ele tem que ver se condiz com aquele, né, investimento dele ou dentro do portfólio se condiz, porque é uma participação muito pequena. E aí você tem que olhar. A taxa de administração, ela tem que ser condizente com a classe de ativos que ele está investindo. Uhum. Então, não dá para comparar, por exemplo, a taxa de administração de um fundo caixa D0, que vai investir principalmente em CDBs e letras financeiras. É um fundo conservador. Que é um fundo conservador, que vai ter uma taxa baixa, com um fundo de ação, que vai ter uma taxa provavelmente superior a 1%, né? Então, assim, aí a classe de renda variável vai ter uma taxa superior. Então, não é para olhar só taxa, é taxa relacionada à classe de ativos, né, que esse gestor está operando. O prazo de liquidez também é importante, e não é porque o prazo é mais restrito, você vai ter um fundo de 15 dias, né, que é o D15, ou 30 dias, que ele é pior do que o outro que é D0, D1. Aquelas estratégias demandam, ou você pode ter um benefício de retorno porque você aceitou, a partir do momento que você investiu naquele fundo, uma restrição de liquidez. E aí o gestor consegue ficar mais alocado. Tá? E aí você provavelmente vai ter um retorno maior. Então, a questão do prazo de liquidez também é importante. É muito importante o histórico do fundo e o entendimento da gestora. A equipe é a mesma, né? São os mesmos, né? A consistência daquele projeto, né? Daquele processo está acontecendo. Então, por exemplo, a gente fala muito que a equipe de gestão é quase que a cozinha de um restaurante, né? Se você trocar o chefe, provavelmente você vai ter um prato completamente diferente. Sim. Então é muito importante essa questão dessa orquestra que entre o gestor, analistas, gestor de risco, né, e como que essas decisões estão sendo tomadas.